Fala galera, paz do Senhor a todos, tudo bem? Bem-vindo a mais um Tome Nota. Nós estamos seguindo a nossa nova revista por temas Salmos e hoje nós vamos estar estudando a lição 2, tema Auxílio contra a Falsidade. E para nossa alegria, nós temos aqui a pastora Rafaela, que é também uma das vice-líderes da nossa rede, morada juntamente com seu esposo, o pastor Eliabe, autora, escritora dessa lição. Manda um alô aí para o pessoal, pastora. Paz do Senhor a cada um de vocês. É sempre um privilégio e muita alegria estar aqui com vocês, viu? Vamos lá! Amém. Já vamos começando, então. É o seguinte, pastora, esse salmo, como a gente lê ali, o Salmo 12, onde é baseada essa lição, ela começa com um pedido de socorro, né, pelo rei Davi. E a gente vê ao longo da Bíblia vários homens e mulheres que também fazem pedidos de socorro em momentos de dificuldades ao Senhor. Isso nos faz ver também que, além de um pedido de socorro, nesse Salmo 12, o salmista demonstra essa total confiança. Ele pede socorro, sim, mas ele demonstra confiança no Senhor. Mas o Salmo 12 também, ele não pode ter... Ele também nos traz um certo confronto, ainda mais em tempos que nós estamos vivendo. Pandemia, político, entre várias coisas, a gente está vivendo uma desinformação muito grande. Eu queria que você explicasse um pouquinho aí para a gente como que foi a escolha desse salmo e qual que está sendo o objetivo central dessa lição, até para o pessoal que vai ministrar essa aula conseguir explicar para a galera também. Então, vamos lá. Respondendo a sua primeira pergunta, né? Como que eu escolhi esse tema, esses salmos? Na verdade, eu não tive nem escolha. Porque no dia que eu enviei para a secretária, né, o tema, os salmos que eu queria falar, que eu queria escrever, eu já tinha mandado um pouco tarde, né? E alguém já tinha escolhido o salmo que eu tinha escolhido. Então, o que me restava era apenas o Salmo 12. Então, eu percebi, tudo bem, Senhor, esse salmo, né? Então, assim, hoje eu agradeço a Deus porque... quão importante é ler este salmo, né? Não só esse, mas como todos os salmos. E no discorrer de tudo isso, nós vamos ver uma dependência do salmista, nós vamos ver uma fé inabalável, né? Nós vamos ver uma promessa do Senhor e nós vamos ver que diante de qualquer situação que nós venhamos a viver, seja a situação que naquele momento Davi estava passando ou em qualquer outra situação da nossa vida, é do Senhor que vem o nosso socorro, né? Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? Por ter tido esse privilégio de escrever essa lição que tanto nos traz conhecimento, sabedoria e crescimento em relação a dependência do Senhor, né? Então, respondendo à sua segunda pergunta, que é justamente sobre o objetivo central, nós vamos ver desde o início até a finalização, né? Nós vamos ver ali Davi falando da situação que ele estava vivendo, né? E nós vamos ver que realmente é uma situação de calamidade, né? Uma sociedade completamente corrompida, né? Uma sociedade com vários mentirosos, pessoas falsas, né, com hipocrisia, bajuladores, mentirosos, arrogantes, né? E eu me fiz essa pergunta quando eu comecei a ler e é justamente escrever essa lição. Será se está diferente do que a gente tem vivido, conforme você disse, né? Será se aconteceu só lá anos atrás, somente com a vida de Davi, ou nós também temos passado por isso, né? Essa lição realmente quer nos demonstrar, tem como objetivo nos ensinar sobre a propriedade, né? Sobre o uso da palavra, né? E aí eu mais posteriormente vou falar também sobre isso, de quê? Que a palavra é um dom, é uma dádiva que o Senhor nos deu, um presente do Senhor. E nós vamos ver que assim como lá, no momento em que Davi estava vivendo, na sociedade, naquela geração, ele estava sofrendo com o uso inadequado dela, hoje nós também temos reflexo de tudo isso. Mas eu pontuei nessa lição 4 pontos, e que eu acho assim, fantástico para a gente entender, né, qual é o objetivo central dessa lição, e principalmente deste salmo, né? Então, o objetivo dessa lição é nos trazer paz, né? E nós sabemos que paz não é ausência de guerra, paz é um fruto do Espírito Santo de Deus. E é justamente ter essa paz nos dias difíceis,
né, nos momentos tortuosos, é realmente em momentos de guerra. Nós temos vivido guerra, né? Nós estamos lutando contra um vírus invisível e que realmente nós precisamos confiar no Senhor e saber que a paz dele, ela permanece dentro de nós, para que a gente possa viver, para que a gente possa prosseguir nessa caminhada. A lição também tem como objetivo nos trazer socorro, socorro diante das pessoas falsas, diante das pessoas perversas, né? Diante de tudo aquilo que nós sabemos que hoje nessa geração existe, é trazer verdade, verdade no meio dos mentirosos, né? Quantas mentiras têm sido inventadas, a verdade tem sido, assim, extrapolada, né? E realmente o Salmo 12 tem como objetivo nos trazer verdade, e a verdade nós sabemos que é Cristo. Nos trazer segurança, segurança na perseguição, né? Segurança em qualquer momento que a gente venha estar vivendo, em qualquer situação que a gente tenha que passar. Então, eu pontuei esses 4 pontos e acho, assim, muito importante e fundamental para a gente já começar a entender aquilo que o salmista quer nos trazer através de tudo aquilo que ele descreveu. Interessante, a gente tá falando sobre isso. O livro de Salmos, muitas vezes a gente negligencia ele, né, e passa. A gente acaba lendo os Salmos meio que de forma mecânica, Salmo 91, Salmo 23, e acaba não vendo a profundidade que cada um deles tem, né, pastora? Com certeza, né? Eu acho que ler salmos é pregar primeiramente para si mesmo, é uma pregação, né? Uma forma de ensino, é através dali que o Senhor realmente vai nos demonstrar, vai nos ensinar, vai nos edificar, né? Glória a Deus. E é o seguinte, a gente vê, como a senhora já falou muito bem aqui, que no Salmo 12, o que levou o rei Davi a clamar no Salmo 12? Foi que já não tinha mais homens bons e fiéis a Deus, né, sobre a face da terra. E como a gente chegou a comentar também na outra pergunta, a gente está vivendo dias, e como você também falou, dias que talvez se assemelham bastante ao que nós estamos hoje em dia com o que foi, com o que Davi viveu. E chega a ser cômico a gente ver algumas coisas, se não fosse tão preocupante, como, por exemplo, o fuxico gospel, entre outras coisas que existem, justamente trazendo esse tipo de prática e visão para dentro do povo de Deus, para dentro da igreja. A gente precisa clamar por esse socorro nesse mesmo contexto do Salmo 12, isso nos dias de hoje? Essa pergunta só é muito interessante, né? Porque diz que será se nós precisamos clamar na mesma intensidade, né? Na mesma fé que Davi clamou diante do Senhor, né? Diante daquela situação que ele estava vivendo. O Salmo 121 diz que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Esse versículo já responde, né, essa pergunta, ou seja, em todos os momentos da nossa vida, né, nós precisamos clamar sim, com a mesma certeza que Davi clamou. Davi clamou por socorro, Davi clamou por segurança, Davi clamou que realmente o Senhor viesse a lhe libertar, né, diante daquela situação, diante daquela geração, diante daquela sociedade completamente perversa, infiel ao Senhor. E a certeza dele é que o Senhor o libertaria, a certeza é que o Senhor o livraria. Então, todas as situações da nossa vida, seja como Davi estava vivendo, né, ou em qualquer outra, ou em qualquer momento que a gente venha ter algum tipo de conflito. Eu até descrevi aí na lição que, além de Davi, outros homens e mulheres também clamaram ao Senhor por socorro, né? E a gente pode ver que foram em situações completamente diferentes de Davi. Jonas clamou ao Senhor. Os 2 cegos de Jericó também clamaram por socorro ao Senhor. Ana chorou extremamente e também clamou ao Senhor. E por último eu coloquei Pedro, medroso, também clamou ao Senhor. Então, é em todas as situações, em todos os momentos que a gente vem a viver, que a gente realmente tem a certeza de que, assim como Davi teve, o Senhor é o nosso socorro. É dele que vem. No Salmos 46 diz que o nosso Deus é o nosso refúgio e nele está o socorro bem presente. Então, em todos os momentos, é de Deus que vem o nosso socorro. No contexto, né, de jovem, como nós estamos aqui lidando,
a gente precisa clamar muito, porque esse tipo de comportamento, de picuinha, um falando do outro, sempre causa, né, atritos, né, no meio da juventude, acaba atrapalhando bastante. E se a gente for, como a gente falou, ver como que está a nossa sociedade hoje, fake news para todo lado, situação. Então, a gente tem que clamar mesmo. Eu fiz uma pesquisa rápida, um laboratório de segurança, ela apontou que 75% dos brasileiros já foram impactados por notícias falsas. E eu acho interessante, meu pastor, ele não tem tanto facilidade com tecnologia, e sempre que ele vem alguma notícia, algum vídeo, ele me manda ou para mim, né, ou para a filha dele. E eu falei com ele sobre uma notícia, ele foi e me falou domingo, olha, Marcos, eu não passo mais notícia nenhuma sem verificar com vocês, porque hoje em dia tá difícil mesmo, viu? Ainda bem, né? Quantas pessoas estão negligenciando? Verdade. O Salmo 12 ele é muito profundo, né? E se a gente for lendo, como a gente está avançando nele, a gente vai ver também que existe uma promessa e um alerta nesse Salmo 12 também, que ele nos deixa, e existe ali uma sentença para pessoas que vivem uma vida de engano. Comenta isso para a gente, por favor, porque às vezes a gente pensa que assim, não vai ter problema nenhum. Eu posso disseminar ali o mal para um lado, para o outro, e está tudo bem. É assim ou tem alguma coisa? Me explica aí como que é assim, essa situação. Essa parte do Salmo é algo muito forte, né? É algo que realmente é para quebrantar o nosso coração, né? E realmente crermos no Senhor e sabermos que Ele vê todas as coisas, né? E é o Senhor que tem cuidado de nós. E é como você disse, Marcos, realmente nós estamos rodeados de notícias falsas, né? De pessoas falsas, de pessoas que realmente estão dedicadas em enganar, em prejudicar, não importando o assunto, né? Não importando aquilo que está descrito, não importando a pessoa, não se importando realmente com as consequências ou o que há de acontecer, né? E esse pecado, ele tem feito parte da nossa sociedade, né? E com isso, através desse pecado, ele tem corrompido, né? Não só a nossa sociedade, mas tem corrompido a comunicação, e é o que eu disse para vocês lá no início, né? Que é algo que é dádiva de Deus, né? Nós fomos abençoados por Deus pelo dom da palavra, né? Mas a falsidade, as mentiras, né, tem realmente desvirtuado tudo isso. João Calvino, ele descreveu que a nossa linguagem precisa ser sincera, semelhante a um espelho no qual seja contemplada toda a integridade do nosso coração. Olha só que profundo tudo isso, né? E respondendo a sua pergunta, qual é a promessa que esse salmo dá para as nossas vidas? A promessa é que Deus vai guardar, Deus vai livrar o crente dessa geração falsa, né? Glória a Deus por isso. E qual que é o alerta? O alerta é justamente para aqueles que dizem que a sua língua prevalecerá. O alerta é para aqueles que dizem que os seus lábios são seus, ou seja, eles vão continuar dizendo o que quiser dizer, né? É para aqueles que duvidam do senhorinho de Jesus. Mas a palavra de Deus, no último versículo, ele diz assim, ó, pois eles perecerão como vermes diante da ação do nosso Deus. Isso é muito, mas muito profundo, né? E é o que você disse, quando a gente começa a entender, a ler profundamente, né? A meditar naquilo que está descrito, nós vamos ver a grandeza do nosso Deus, nós vamos ver o papel fundamental que nós temos como crentes do Senhor, né? Como uma geração que o Senhor elegeu, que o Senhor tem abençoado e que realmente nós precisamos fazer a diferença no nosso falar, né? Fazer a diferença naquilo que o Senhor tem nos chamado. E olha só o alerta é para essas pessoas, né? Que pensam que o Senhor não tem visto, que o Senhor não está vendo, e é o que realmente você disse, tá tudo certo, né? É aquelas pessoas que realmente querem continuar vivendo essa vida de ímpios, né? De infiéis, e que realmente tem contaminado, que tem desvirtuado, né? E que tem feito completamente a comunicação ser denegrida na nossa geração e no tempo de hoje. Então, a promessa que Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar, né, em nome de Jesus. E o alerta realmente é para essas pessoas que não estão, né, com os olhos voltados para Cristo.
importante. A gente, vendo esse Salmo 12, né, a gente parece, ali nos primeiros versículos, pode ficar até desanimado. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir superar tudo isso, viver? Sair disso. Parece que é uma coisa que está totalmente perdida, mas aí vem o Senhor e nos dá essa promessa, né? Então, como eu falei, parece desanimador mesmo, mas eu, ainda continuando sobre essa questão dessa promessa, eu queria que você falasse se existe uma esperança e podemos esperar que um livramento de Deus e o que fazer quando a nossa alma está angustiada, porque isso gera uma angústia muito grande. Principalmente dentro da casa de Deus, a gente fica esperando uma situação totalmente diferente, a gente chega a ver isso, o líder, os jovens, gera uma angústia muito grande dentro de nós. Então, existe esperança sim, né, pastora? Com certeza, né? E a nossa esperança, ela vem de Deus. O próprio salmista fala ali, ele vai ter a resposta, né? Qual que é a nossa esperança? Ali fala que Deus se levanta no versículo 5, e ele se levanta para dar o livramento, ele se levanta para cuidar, ele se levanta para proteger, mas no tempo oportuno e da maneira agradável. Gente, isso é tão lindo. Realmente, né, saber que diante do nosso clamor, diante do nosso pedido de socorro, Deus se levanta, né? Deus se levanta para cuidar, Deus se levanta para nos livrar, né? E respondendo a sua segunda pergunta em relação à angústia, é o que você disse. Às vezes a gente vê o ímpio fazendo tantas coisas, a gente pensa, meu Deus, até que ponto nós chegaremos, né? Como que isso tudo vai finalizar? Como que isso vai terminar? Será se, né, a gente consegue ter esperança e ver esperança diante de tudo isso, né? Mas realmente, o que nós precisamos fazer, né, diante da angústia? E é o que a própria lição fala: auxílio contra a falsidade, né? Auxílio contra os mentirosos, auxílio contra os hipócritas, auxílio contra aqueles que estão contra a lei do Senhor, auxílio, né, contra aqueles que não estão com os olhos voltados para Cristo, né? Então, na angústia da nossa alma, nós devemos clamar, pedir por socorro, crer e louvar a Deus. Eu até escrevi na lição que nós precisamos ser uma multidão que louva a Deus em todo o tempo, né? Nós não vamos louvar a Deus condicionada a alguma coisa, mas nós precisamos louvar a Deus em todo o tempo, né? Nós precisamos ter atitudes e palavras verdadeiras, precisamos praticar, né? Tudo com muita retidão em meio a tanta perdição. E precisamos também ouvir a voz do nosso Deus e confiar no seu auxílio, né? Porque nós sabemos que é em Deus que nós encontramos a proteção, é em Deus que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos no meio dos conflitos, no meio das perseguições, no meio da guerra e de tanta dificuldade que nós temos passado. É verdade. A esperança, né? A esperança. E a esperança A está no esperança no Senhor. nosso Deus. Amém. Amém. E é engraçado que essa visão de esperança é uma coisa que a gente tem falado diuturnamente, né? Justamente por questão de pandemia e principalmente vinculado à questão de política, né? A gente está vivendo um momento muito grande de divisão e muitos ficam esperando nos homens, mas sendo que a gente tem que esperar nele, né? No Senhor, né? A gente precisa muito disso. E a gente vê que Davi, ele morreu cerca de 970 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo, né? Uhum. Se a gente for fazer mais ou menos um comparativo, são mais ou menos ali uns 3 mil anos atrás. Uhum. E esse salmo, olha só a idade desse salmo. E se aplica perfeitamente ao que nós estamos vivendo, né? Por isso que lá em Mateus 24:35 está falando que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. É algo real, é algo verdadeiro. E as mesmas crises que Davi teve ali, a gente está passando. Só que a gente tem que lembrar também, né? Como você falou, pastora, a mesma vitória nós teremos, porque nós temos o Senhor. Nós precisamos confiar nele. E a gente já está chegando ao fim, gente. E, pastora Rafaela, eu queria que você deixasse um conselho para os professores, algum outro material que eles podem consultar, ou algum conselho mesmo que o Espírito Santo te direcionou nessa lição, porque, como você falou, né, o Espírito te direcionou, e eu, lendo essa revista, eu li essa lição várias vezes, e vi que, de fato, foi. E
para os alunos da EBD, dá um conselho para essa galera que está nos assistindo agora, referente a essa lição. Bom, o meu conselho é justamente nós pensarmos sobre o uso das palavras, né? Pensarmos sobre o uso inadequado da língua, né? Em Tiago, nós vamos ver que ele fala que a língua tem o poder tanto de abençoar quanto de amaldiçoar, de causar contendas, agressões e até guerras, né? Nós sabemos que somos povo de Deus, somos povo de fé, né? Somos aquele povo, somos aquela geração que crê em Deus, né? E nós estamos ali seguros na sua palavra, que é verdade, na sua palavra que realmente tem poder, né? E este salmo realmente traz, né, esse alerta em relação a isso, né? Olha só o que as pessoas estão fazendo, olha só tudo o que o mundo tem virado, né, por falta de comunicação, né? A falta de comunicação traz a falta de relacionamento, né? E como dom do Senhor e como dádiva do Senhor, esse salmo, assim, é algo que veio primeiramente para mim, esse conselho de justamente pensarmos da importância da palavra e que o seu uso inadequado pode trazer, né? Mas e um outro conselho, né? Algo também que o Espírito Santo de Deus também falou muito na minha vida, que é que precisamos também ter a mesma certeza que Davi teve no versículo 7. No versículo 7 diz que Deus nos guardará, Deus nos livrará dessa geração, mesmo que a perversidade dos nossos inimigos persistam em operar, né? Então, que a gente realmente possa lembrar, né? Compreender, se cuidar em relação àquilo que a gente tem falado, a forma que a gente tem falado, e que possamos, como geração, como sociedade, como pessoas, como homens e mulheres de Cristo, abençoar, né? Que as nossas palavras venham ser palavras de bênção, palavras realmente que venham trazer frutos, palavras que venham pregar o evangelho, que venham fazer a diferença neste século que nós temos vivido, né? Nós sabemos que o justo usa a palavra para se comunicar, mas os ímpios têm usado as palavras para destruir, né? Então, que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa nos renovar, né? Que Deus possa colocar a esperança no nosso coração, que Deus possa colocar a paz, né? A segurança, tudo aquilo que nós precisamos para passar, né? Por dias tortuosos, para passar por pessoas como essa, mas que possamos ser bênçãos, né? Aonde nós venhamos estar, né? E que tudo aquilo que a gente venha fazer venha ser para a glória do Senhor e que possamos ter essa mesma esperança, né? Essa mesma alegria, essa mesma certeza que Davi teve, porque o Senhor se levanta para nos abençoar, o Senhor se levanta para nos dar o socorro e o Senhor se levanta para nos guardar e nos livrar. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, se eu fosse vocês, eu assistia esse vídeo umas 20 vezes, lia direto. Ou lição abençoada é essa, viu, irmãos? Não que as outras não sejam, mas tenho certeza que você vai ser edificado demais da conta. Pastora Rafaela, qual que é o seu Instagram? Deixa aí para o pessoal te seguir lá, te fazer perguntas. O meu Instagram é Rafaela com 2 L's, _ HA. Podem seguir, se quiserem mandar alguma dúvida, né? Eu tenho alguns livros aqui, algumas bíblias diferentes, né, que eu usei, mas eu também quero fazer menção de uma pessoa, né, que foi meu referencial, que me ajudou muito, meu sogro, meu pastor Salvarino, né, que sentou comigo, que releu, que corrigiu e que me abençoou muito para que hoje nós pudéssemos estar aqui também sendo abençoados através desta lição. Pastor Salvarino é bênção, viu? Foi meu professor ali no IBA e é um cara cheio de Deus mesmo, viu? Irmãos, é isso. É verdade. É isso. Deus abençoe cada um de vocês. Na descrição do vídeo está o link para você baixar a nossa revista. Se você não se inscreveu no nosso canal, irmãos, depois dessa lição, você não pode deixar de se inscrever. Se inscreva aqui, curta, compartilhe, manda lá no grupo de jovens para que eles possam ser abençoados, no grupo da igreja, vai mandando para que essa galera receba essa palavra, tá bom? E comente aqui, deixe seu comentário, o que você achou, se você tem alguma coisa, alguma sugestão, deixa aqui comentando, a gente vai estar lendo e com certeza te respondendo, tá bom? Siga também a gente no Instagram,
@comepmorada. Veja lá como está sendo a nossa movimentação. Lembrando que outubro tem Comep, então esse ano tá bênção demais da conta. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, viu, pastora? Só o Senhor Jesus para te abençoar mesmo. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau.